2002. Lula, líder do Partido dos Trabalhadores, torna-se presidente da República. A esquerda sindical festeja. A tática do PT era calculista. Para alcançar a vitória, Lula assinou a Carta ao Povo Brasileiro, acalmando as forças do mercado. O sucesso do Plano Real mantém os juros baixos e a moeda estável, garantindo o crescimento. Mas por trás das cortinas, o PT subvertia a democracia. Em 2005, o mensalão petista comprava o Congresso para fazer suas vontades. Com a conivência da oposição, Lula sai ileso. Popular, poucos jornalistas ousam enfrentá-lo. Era então o momento de avançar a estratégia para a América Latina. Em todo o continente, partidos de extrema esquerda se organizavam para formar a chamada Pátria Grande. Assim nascia o Foro de São Paulo. Partidos e movimentos se aliavam com organizações criminosas como as Farc e o MIR chileno. Hugo Chávez abria fogo contra manifestantes na Venezuela. Lula usava os cofres do BNDES para financiar seus amigos ditadores. Mas em 2010, Lula comete seu maior erro. Indica um fantoche para a presidência: Dilma Rousseff. Cabeça dura, pouco carismática, Dilma não era uma líder. Mas a gota d'água ainda estava por vir. Em 2012, Dilma resolveu fundar a tal da nova matriz econômica. O Estado estimulava o crédito sem redução do gasto público e sem ter um ganho de produtividade. Era inviável. A crise econômica, junto com os casos de corrupção, instauraram um caos no país. A República foi vendida. O Brasil ia para o buraco. E as pessoas para as ruas. Estamos aqui acompanhando a votação no Senado. O que está acontecendo aqui agora, aqui em Catarina? O PT está tentando salvar os direitos políticos da Dilma, né? Ela aprovou. Vai acontecer agora, já? Agora. Eu quero, gente, todo mundo delirando pra esse Delirando, hein? Eu quero ver. A história por trás desse pequeno grupo de pessoas não é exatamente usual. Tudo começa na cozinha da minha casa, em idos de 2013, comigo e com meu irmão, o Renan. Passamos anos a fio trabalhando em coisas que não gostávamos. Eu, que fui aspirante a youtuber em 2005, terminei cuidando do setor financeiro de empresas com dificuldade financeira. Não era exatamente paraíso na Terra. Não completei minhas faculdades, não ganhei dinheiro. Tomei alguns processos, vários processos. E desisti. Chutei o balde. Resolvi abrir uma produtora de cinema e larguei meus pais e o meu irmão, que estava em uma situação ainda pior. Renan era aluno exemplar em todos os colégios que passou. Entrou na faculdade de Direito do Largo da São Francisco, a melhor do país. Era o orgulho da família. Mas ao invés de estudar, começou a se envolver na política estudantil. Matava a aula para organizar seu próprio partido acadêmico e tinha um prazer especial em derrotar o PT nos anos em que ser petista era moda. Mas nem tudo eram flores. Quando pretendia ser presidente do 11 de agosto, principal centro acadêmico do país, Renan tomou um golpe e outra pessoa se elegeu. Ele ficou bem mal. Abandonou seu partido, abandonou sua faculdade e prometeu nunca mais se envolver com política. Tornou-se um empresário frustrado e passou anos sem direção, administrando processos e as empresas sem futuro. Não poderia dar certo. Até que vieram as jornadas de 2013 e com elas, seu reencontro com a política. Renan e mais alguns amigos roubaram, isso mesmo, roubaram uma manifestação da esquerda e juntos com o Ministério Público de São Paulo, lideraram a luta pelo fim da PEC 37, que tirava o poder de investigação dos promotores e procuradores. O ato foi um sucesso e o Congresso rejeitou a proposta.
E vamos deixar isso bem claro. Se a PEC 37 passasse, não tinha Lava Jato, não tinha Fora Dilma, não tinha Lula na cadeia, não tinha nada. Nem esse documentário existiria. Nessa época, eu já me aventurava pelo mundo do audiovisual. E foi em uma das minhas tentativas de arrumar cliente que eu conheci o Pedro, uma figura curiosa da cena musical brasileira. Pedro Deirô, criado em Curitiba, era mais um que abandonou a faculdade. O motivo? Criou uma banda de funk. É isso mesmo. Pedro e seus amigos misturaram o ritmo carioca com riffs de rock e samples de eletro e criou uma espécie de funk tipo exportação. E explodiu. Com hits como Solta o Frango, Maria Gasolina, Picolé e Vida Louca, Pedro excursionou pelos maiores festivais do mundo, fez fama, ganhou dinheiro. E retornou ao Brasil para descobrir e produzir novos artistas, como a turma da Banda O e até a drag queen Pablo Vittar. Eu tentei cavar um clipe com ele, mas Pedro não tinha grandes planos para a minha tentativa de produtora. Só me chamou para gravar uns clipes toscos, mas muito toscos, para uma boy band constrangedora que ele agenciava. E foi para um desses vídeos que eu chamei o Fred para me ajudar. Formado pela ESPM, Fred é uma usina de referências estéticas. Alemão de Blumenau, perambulava pela cena alternativa de São Paulo e sabia editar vídeos. Foi graças a ele que desenvolvemos uma linguagem muito particular. A propósito, é ele quem está dirigindo esse documentário comigo. Junto com Fred, trouxe também Gabriel, que foi meu colega na escola de cinema e ator de sucesso no público infanto-juvenil. Entre um personagem e outro, nos ajudava nas produções. Mas a coisa não parou por aí. Pedro precisava de compositores para a série de músicos exóticos que ele descobria. Foi então que eu chamei o Renan, que além de político frustrado, é um ótimo compositor. As ideias bateram e decidimos, os três, montar um escritório. Eu com uma produtora de vídeos, o Pedro e suas bandas e o Renan com seus projetos de política, que já começavam a dar seus primeiros frutos. Pipocavam pelo interior as filiais de nosso micro-movimento liberal, o Renova. Foi através dele que conhecemos o Rubinho, nosso eterno advogado e politiqueiro de Vinhedo. Rubinho não entendia muito as esquisitices de Pedro, mas vai lá, gostava da ousadia do Renan. Foi através de Rubinho que conseguimos nosso primeiro cliente, um corretor de imóveis com cara de Clark Kent chamado Paulo Batista. Paulo era candidato a deputado estadual pelo PRP, um partido parado no tempo. Tinha uma esperança comovente que ganharia as eleições e queria algo meio quadradinho. Nós topamos, mas com uma condição: fazer tudo do nosso jeito. Foi ali que pintaram nossos primeiros memes, vídeos nonsense e aparições na imprensa. Tudo isso com a ajuda de um novo reforço, Rafael Rizzo. Um moleque que falava estranho, mas entendia tudo de Twitter. Ele se tornou o comandante das nossas redes sociais e um dos maiores especialistas do mundo no assunto. Com o time formado, exploramos tudo que tínhamos ao nosso redor. Fizemos Paulo voar, lutar com o Nunchaku e virar matéria de jornal no New York Times e até na HBO. Paulo Bautista. Foi uma época muito divertida, mas nem tudo é ouro. O primeiro turno acabou, não elegemos Paulo Batista, mas ficamos quase famosos. Já era alguma coisa. Ainda assim, nos restava uma missão: como impedir Dilma de ganhar no segundo turno. Tínhamos uma ideia. Graças à campanha de Batista, nós pudemos conhecer Danilo Gentili. Sim, o Gentili. Ele declarou voto no nosso candidato e acabou virando uma espécie de amigo. Combinamos de fazer o vídeo com ele, mas para isso precisávamos de um roteiro. E para escrever o roteiro, pensamos em um japonês. Havia um moleque impertinente que fazia vídeos no YouTube comentando de liberalismo. Eu achava ele meio esquisito, parecia um vietnamita. Seu nome, Kim Kataguiri. Kim era uma espécie de menino super inteligente que você só vê em filmes adolescentes. Sabe aquele nerd oriental que resolve problemas complexos e constrói robôs? O Kim era isso. Ele abandonou a faculdade e se mudou de Malicuia para o nosso escritório, acreditando que o vídeo de Gentili poderia lhe render grandes frutos. Eu sou o Danilo Gentili e esse é o Jornal da República Bolivariana. E de fato o vídeo foi muito bem. Nos divertimos muito fazendo, editando e divulgando. Mas quando o domingo chegou, o resultado não foi o que esperávamos. Vamos agora ao vivo a Brasília, às 9h31 da noite do domingo, em que Dilma Rousseff foi reeleita presidente da República pelos próximos 4 anos. Essas imagens são ao vivo.
de um hotel da capital federal, em que a presidente reeleita agora vai fazer o seu primeiro discurso como vencedora da eleição. Aí ela ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos encontrar a força e a legitimidade exigida neste momento de transformação para levarmos à frente a reforma política. Agradeço ao meu companheiro de chapa, parceiro de todas as horas, meu vice, Michel Temer. 10 horas da noite. O Alexandre pirou. Em um surto de raiva por conta da vitória da Dilma, criou um evento com o Renan chamando por uma manifestação. Ou a Dilma sai, ou São Paulo cai fora. Um evento que mudaria a história do Brasil. Nós temos que lutar para as instituições democráticas do nosso país, que nós demoramos para conquistar, para elas derrubarem o governo. São Paulo tem que tomar iniciativa hoje, nós todos, para iniciar o movimento nas ruas, pressionar as instituições, defender a imprensa, porque a Veja foi atacada. É a nossa primeira missão A gente estava numa ressaca pós-eleitoral, mas já vi os grupos que a gente se encontrava pela internet, Facebook e tudo mais. Eu conhecia o Kim daí, do grupo Liberalismo e outras coisas assim. A gente não queria ter a bagunça que houve em 2013, com um monte de pauta lá, era fora Renan, era fora isso, fora aquilo. A gente falou, não, então vamos ter um caminhão de som, vamos ter uma liderança clara, porque assim a gente consegue ter resultados políticos concretos. E quando a gente viu, uma outra pessoa tinha espelhado o evento, né? Tinha colado o evento com o mesmo texto, né? Igualzinho, e também tinha bombado. E a gente foi ver quem era esse cara, e era o tal do Marcelo Reis, do Revoltados Online, né? Revoltados Online é um movimento que nasceu do povo para o povo. Em 2010, decidimos colocar na rede social e automaticamente o povo se focou para a política. Eu nem entendia de política. A gente deitou, na época, na frente do caminhão, para o caminhão não andar. Se tiver algum responsável da PM para poder nos auxiliar aqui na frente, porque provavelmente já é alguém do PT tentando fuder a manifestação. Nós tentamos impedir para o caminhão não andar, porque o público também era nosso. A intenção era se livrar dos revoltados. E para isso, seguimos até o Monumento às Bandeiras, ao lado do Parque Ibirapuera. Unido jamais será vencido! Tinha mais de 1.000, muito mais do que o cerca de 1.000 que a Folha depois noticiou. E aí já no Twitter, olha só, pessoal, olha que engraçado, né? Um cara da Folha e do Estadão entrevistaram o mesmo tiozinho pedindo intervenção militar no meio de 2.000 pessoas. Que coisa estranha isso aqui. Eram militantes trabalhando na imprensa, publicando coisas para denegrir o movimento. Você não tem controle, né? As pessoas estão indo para a rua, você pode ter gente pedindo todo tipo de maluquice, inclusive intervenção militar, que é uma obscenidade. A gente veio na rua por causa da imprensa, por causa das instituições democráticas, que o PT tenta comprar. Que vergonha, Folha! Nós estamos aqui pelo Estado Democrático de Direito! Fui encontrar com um caminhão que eu tinha alugado na 23 de maio para cruzar com a MBL lá no Ibirapuera. E no final das contas ficou ótimo, porque ficou os 2 caminhões ali no Deixa que eu empurro, no monumento, no Ibirapuera. Cada um combinou, fala um pouco e outro caminhão fala um pouco. Então começou ódio e amor entre Revoltados Online e MBL. Deu para perceber que o brasileiro não estava satisfeito com o resultado da eleição e não ia para casa desmobilizar, ia pensar em futebol, cerveja e Big Brother. O 1º de novembro de 2014 aconteceu principalmente em São Paulo, foi o maior, mas também rolou em Porto Alegre e até uma bem pequenininha em Goiânia com o Silvio. De alguma maneira, esse grupo de pessoas espalhado pelo Brasil, em Porto Alegre o Fábio e o Marcel, o Silvio em Goiânia e a gente em São Paulo,
foi o embrião do que veio a ser o Movimento Brasil Livre, que antes já era uma página de Facebook, que era tocada pelo Fábio, pelo Juliano Torres, mas que ganhou corpo, ganhou força, expressão política com esse grupo de pessoas que saiu às ruas em 1º de novembro. Eles podem defender o que eles quiserem, somos um país livre, pelo menos por enquanto. E nós vamos continuar com a pauta do dia 1º, pressionar o Congresso para que continuem as investigações do uso partidário da máquina pública. A Polícia Federal ontem fez um excelente trabalho, prenderam 16 pessoas, prenderam o afilhado do Dirceu. Havia uma estratégia ali, por parte especialmente do Olavo de Carvalho, de querer fazer uma espécie de um jogo entre intervenção militar com a turma do Revoltados e a gente pedir impeachment, como se fosse uma dialética ali. E essa dialética talvez funcionasse bem na cabeça dele, mas com a formação da opinião pública e com a imprensa ia ser um desastre. A gente concluiu que precisava de mais agentes da sociedade civil, né? De mais pessoas com cara de classe média, justamente para dificultar esse trabalho da imprensa. E aí a gente lembrou daquela galerinha que durante as eleições tinha feito várias manifestações pro Aécio, tinha conseguido aí levar bastante gente para a rua, então a gente foi atrás deles. Foi um encontro de um monte de gente indignada com o que estava acontecendo, né? Já estava os desmandos da Dilma, já aparecia o Petrolão, né? Começavam escândalos, já tinha acontecido o Mensalão. Eu mesmo encontrei os meninos, o Colin e o Checker, na rua. E aí nós colocamos os nossos 2 caminhões, um do lado do outro, e fizemos a primeira manifestação, acho que foi umas 50, 70 mil pessoas. Porque o Brasil não é do PT! O Brasil é nosso! Estamos vivendo hoje uma antidemocracia! A gente tinha que se livrar do Marcelo. A imprensa tentava nos taxar de militaristas e ele não ajudava. Qual era o plano? Marcelo e seu caminhão gigante não podiam se deslocar. Então a gente juntou o que vem pra rua e fomos até a Praça da Sé. Quem quisesse, podia vir conosco. Quem não quisesse, ficava com o Marcelo. E a gente teve que descer com o canibal e ficar preso no centro da cidade com o trio elétrico, o que não passava. Esse MBL só apronta. O povo escolheria o rumo das manifestações. Outro dia a gente tem que lembrar, não vamos lutar por intervenção militar. A intervenção é popular. Vamos nós, o povo, intervir nas nossas instituições e protegê-las do maior inimigo que a gente já teve. Eu subi no caminhão, o Renan tava falando já esgotado, só ele falando, sem condição, ele já nem me deu oi, já me deu o microfone. Nós não faremos petista ter vergonha na cara. Isso é impossível. O que podemos fazer é despertar a outra parte do Brasil que está dormente e que hoje ainda não veio aqui. Então não temos tempo a perder. Nós temos que fazer o que eles já fizeram no passado, que é ser militante 100% do tempo. Nós temos que ser brasileiros 100% do tempo. Assim a gente vai evitar que o nosso país tenha uma maldita bandeira vermelha que eles tanto gostam. Não, nós vamos preservar a democracia, nós vamos preservar a nossa liberdade, nós vamos preservar as nossas cores. O Brasil conta conosco e nós não vamos decepcionar o nosso país. Muito obrigado a todos que estão aqui. Dilma, deputado do Partido Comunista, tá usando aquele japonesinho que é o Kim e usando outros caras. Não caiu nessa. Vamos dar nome aos bois. Movimento Vem Pra Rua e movimento do tal do Brasil Livre. Foi os 2 sacanas que quebraram o acordo e vieram pra Praça da Sé. Mas nós vamos marcar na Paulista dia 29. Estamos juntos. Que a gente sempre tinha um problema, é que eles tinham uma relação parasitária com a gente, eles sabiam que eles eram menores, mas eles ficavam colando nos mesmos eventos para tentar mostrar que a visão de mundo deles era grande. Depois dessa manifestação,
houve uma espécie de um racha, até porque estava brigado, né? Eles resolveram marcar, para nossa alegria, né, uma manifestação que eles iriam sozinhos. O Marcelo fez uma manifestação logo em seguida, no dia 29, que não foi lá grande coisa, e nós fizemos o 6 de dezembro junto com o Vem Pra Rua novamente, com um público consistente. A nossa dita oposição é frouxa. Quem verdadeiramente luta pelo nosso país somos nós. São todos vocês que estão na rua aqui hoje. Eles estão desapropriando, eles vão ter nós. Tudo que é nosso, se não fizermos nada. Com muito orgulho ver que, embora tivessem outros grupos de influência lá, quem era o líder percebido? MBL. Quem é que tinha as ideias mais firmes, claras para a população? MBL. Que são as ideias da liberdade. O ano terminou em grande estilo. O MBL colocou fora Dilma até na praia. Preocupados com o surgimento de uma nova direita, o movimento Passe Livre voltou às ruas em uma tentativa frustrada de roubar a indignação popular. Mas o que realmente chamava atenção era a tal da Lava Jato. A Polícia Federal deflagrou em janeiro a Operação My Way. Um de seus alvos, Vacari, é ex-tesoureiro do PT. Semanas depois ele seria preso. Enquanto isso, o clima em Brasília esquentava. Eduardo Cunha em primeiro turno, Antônio Carlos Silva, 267 para Eduardo Cunha, 136 para Arlindo Quinalha, 100 para Júlio Delgado e 8 para Chico Alencar do PSOL. Daqui a pouquinho... Nós assistimos, como assistimos mesmo, uma tentativa de interferência do Poder Executivo nesse momento da eleição de parte dele, dentro da eleição do Poder Legislativo. Ele domina o ambiente na Câmara e tem aí condição de fazer o enfrentamento contra um outro poder. Quando essa força do PMDB se divide entre Michel e o presidente da Câmara, que era o Eduardo Cunha, esse clima que era, no primeiro momento, de muita coesão, foi se desgastando, mas quase que diariamente. Na história do parlamento é muito raro você ter um presidente da Câmara dos Deputados na oposição ao governo federal. Isso é muito difícil. E quando acontece, surpresas podem acontecer também. O 15 de março surgiu para mim quando, num fim de semana, eu recebi uma corrente de WhatsApp chamando para uma manifestação que falava sobre o impeachment da Dilma e, ao mesmo tempo, sobre crise hídrica. O que a gente sabe, a gente trabalha com política polarizada, você não consegue colocar esses dois elementos juntos, ainda mais em 2015. Quem está mandando isso? Qual é o interesse disso aqui? E a gente olhando o contexto global, o que a gente começou a ver? Que em outros países, né, na Grécia, na Espanha, qual era a dinâmica? Você tinha um partido de esquerda que ia lá e estava governando, esse partido de esquerda implementava as ideias dele, quebrava a economia, e depois você vinha com um partido de esquerda mais radical e falava, olha, esse partido aqui de esquerda é corrupto, esse partido de esquerda quebrou o país, na verdade a gente precisa de mais esquerda para resolver. A ideia central era, vamos falar que nós enviamos esse disparo de WhatsApp, mandamos um envio para a imprensa, fizemos um release e anunciamos na nossa página de Facebook que nós éramos autores do 15 de março. A esquerda, como eles criaram a narrativa junto com a imprensa, lá atrás tentaram colocar na gente uma pecha de retorno da ditadura, né, de volta dos militares, a gente conseguiu criar essa, digamos assim, esse escudo ideológico, né, na tese do impeachment, e isso afastou a esquerda, eles mesmos, por todas as coisas e todas as pechas que eles colocaram em cima da gente, depois eles não podiam entrar. Eles até quiseram em alguns momentos entrar, e eles não conseguiam mais. Teve várias semanas de preparação, né, para manifestar, vários meses, aliás, porque a gente marcou a manifestação do dia 15 de março, acho que foi quando saiu o parecer do Luiz Gandra, que foi em fevereiro ou janeiro, foi no comecinho do ano. Quando eu examinei as declarações dela anteriores, tudo aquilo que havia em nível até de pedaladas, de orçamentos, de promessas, de não cumprimentos, mas principalmente, entende, todas as falhas, tudo aquilo que ocorreu sem que ela tivesse
mostrado probidade na administração. É bem verdade que era do governo anterior, mas ao manter a Graça Foster para o segundo mandato, o que representa uma continuidade de tudo aquilo que aconteceu com a Petrobras, eu vi que havia possibilidades do impeachment. Quê? Improbidade administrativa? Que troço é esse, tia? Vocês sabiam que a Dilma chamava a Graça Foster de graciosa? Daí veio a Lava Jato e mostrou aos distraídos que a graciosa, ela sabia de toda a gracinha do Cerveró, do Duque, da gangue petista, que usava toda a grana da Petrobras. E a Dilma? O que ela fez? A que assinou as negociatas da refinaria de Passadina. O que ela fez diante desse escândalo? Nada. A nossa querida Passadilma, reeleita pelos distraídos, ela usou da distração geral do povo e manteve a graciosa na presidência da Petrobras. Isso não é feminismo, Brasil. Isso é crime. Crime de responsabilidade. Vamos pra rua, Brasil! Ou você vai ficar aí, achando graça da graciosa? Hã? Bora! Bora, Dilma! Bora, Dilma! Bora, Dilma! Houve naquele momento um período de bastante tensão com o Vem Pra Rua, que o Vem Pra Rua queria impor que a narrativa do 15 de março era uma narrativa de luta contra a corrupção. E o MBL e o Revoltados Online não. Olha, isso aqui é pelo impeachment, nós queremos que o governo caia. Você não pode fazer uma manifestação política e chamar as pessoas à rua para lutar por um ideal abstrato, né? Você tem que lutar por um ideal tangível, isso tem que ter uma vitória tangível. Então, o impeachment é uma vitória política tangível, é um objetivo que a classe política é capaz de entregar. E aí nós decidimos não aderir ao impeachment, formalmente. Nós aderimos ao Fora Dilma, mas ainda não pedindo o impeachment, porque a gente não tinha essa segurança jurídica. Como Vem Pra Rua tinha uma ligação muito forte, não só com o PSDB à época, mas também com outros, com juristas e com figuras que, enfim, eram muito cautelosas com relação ao impeachment, houve essa tensão, houve troca de farpas entre nós, a imprensa, era tudo muito complexo ali, não era um jogo fácil de compreender e a imprensa queria ver o circo pegando fogo entre a gente. Então quer dizer que você tá mudando o país, cara? Ó. Ah. Hoje é dia... Hoje é dia... Não sei que dia é hoje, sabe por quê? Porque a gente trabalha que nem filhas da puta aqui nessa merda. Hoje é dia 5 de março. Nós aqui fomos entrevistados ao mesmo tempo pela Folha, pela Folha. Estamos organizando o movimento uma porra toda no Brasil inteiro. Ah. Nosso escritório não fatura porra nenhuma. Nós somos fudidos, olha quem é aqui. Olha como eu sou fudido. É minha roupa de 2011 isso. Passou o dia com lambe-lambe. Lambe-lambe. Traz os lambe-lambes. Mostra o lambe-lambe. Tá, mostra lá o balde. Vai lá. Aqui, ó. Esse é o começo da revolução. Esse símbolo do impeachment tem que estar presente nas ruas, as pessoas têm que ver isso, têm que sentir que é um movimento real e não só uma coisa de internet, que era uma preocupação que a gente tinha naquela época. O Renan, eu e o Alexandre, né, capa da Folha. Próximo do dia da manifestação já dá pra saber que ia ser grande, porque você pediu um café lá pro cara, e aí, você vai na manifestação? Vou. Você abasteceu o carro, então todo mundo tava sabendo da manifestação. Dava pra imaginar que ia ser grande. Não dá pra imaginar que ia ser tão grande, mas dá pra imaginar que ia ser grande. Mas ele nunca vai acabar com a maior oposição do Brasil, que é o povo brasileiro. O dia é pra gente esperar.
ser moderado, porque o dos parlamentares de oposição, todo mês, o dinheiro deles está aqui, ó, no bolso, durante 4 anos. Eles pediram pra Dilma sangrar e a gente sangrar junto. Vocês querem esperar? Ruas e praças cheias em cidades dos 26 estados e do Distrito Federal para manifestações contra a corrupção e contra o governo Dilma. Who's behind these anti-Dilma marches in Brazil? Huge crowds of people across Brazil have been spending the day rallying against their president, demanding she be impeached. 15 de março, a gente cresceu, sei lá, quase metade da página. Putz, foi histórico. Eu acho que a maior emoção da minha vida foi quando eu subi no caminhão e vi a avenida lotada, eu desatei a chorar. Ou seja, não é essa turma barulhenta de rede social. Não, foi o seu João, a dona Maria, pessoas que estavam até alheias, não sabiam talvez o que era a MBL, muito menos o Instituto Liberal, mas de alguma forma elas acordaram, perceberam o que estava acontecendo e foram mobilizadas, foram lideradas para irem aos protestos por grupos como o MBL. E realmente o que era mais interessante para a mídia naquele momento era repercutir a tese de somos todos contra a corrupção. Tanto que, apesar do dia 15 ter sido um sucesso de público, em termos de narrativa não foi tão proveitoso assim, porque depois até o Cardoso, que era ministro da Dilma, ele foi lá e ele deu uma resposta satisfatória, né? Reitero que nos próximos dias, até o final da semana, Sua Excelência, a Presidente da República, irá lançar um conjunto de medidas já anunciadas na campanha eleitoral e que visam dotar o Estado brasileiro de mecanismos ainda mais eficientes para que possa combater a corrupção e a impunidade. A nossa vida vai ser aceitando o nazismo, seja pobre ou seja rico, seja negro ou seja branco, fora PT! Pô, furacão Holiday, hein? Ó. Pois é. E você consegue ver que ele acabou virando o maior orador da geração dele, não foi à toa. Logo no comecinho ele já estava certinho. A gente acabou conhecendo o Holiday, foi num vídeo que ele mandou pra gente falando do passe livre. Foi... quem tá aqui. O que você tá fazendo aqui? Não, é óbvio que eu não ia deixar vocês falarem desse dia assim, eu tô aqui. Mas por quê? Não, eu tenho que garantir que a verdade seja dita. É o fiador da verdade aí. Invadiu a cena pra garantir que ele vai falar merda de você. Não, porque o negócio é o seguinte, quando eu cheguei lá e tal, eu vi o Alexandre, toda aquela energia, né? Não, somos uma família, não sei o quê. O Kim, né, que eu era um fã e tal, acompanhava os vídeos, eu já era relativamente conhecido, tava com aquele olhar de peixe morto, sabe? Uma coisa meio antipática. Então a primeira impressão, digamos, não foi a das melhores. Vira essa porra! Aê, caralho! Eu fui legal. Não, você parecia ter credibilidade, né? Parecia. Bom que ele fala no passado, né? Parecia. Mas aquele dia eu saí, não sei, assim, com o pé meio atrás, sabe? Será que esses caras sabem o que estão fazendo? Não sei. Mas você voltou. E aí a gente criou junto teu novo nome, o Fernando Holiday. Detalhe, era pra ser Fernando Fucker, não sei se você lembra. Ainda bem que ficou Holiday. Não, e mesmo assim eu achava que Holiday era uma coisa meio de drag queen, sabe? Uma coisa Seu nome de guerra. Mas foi tudo muito rápido, você virou uma espécie de youtuber nosso, num canal que chamava Inimigos Públicos. Meu sonho era me tornar uma espécie de Felipe Neto, sabe? Pessoal, vou chamar o meu amigo aqui da Fefelete pra fazer um som com vocês, valeu? Chega mais. Cota pra cocota, eu quero é cota. Cota pra xoxota, eu quero é cota. Pra jogador de dota, eu quero é cota. Cota pra pagar minha motoca e só não arder pra quem não tirou a minha nota. Vamos estudar, c****.
Realmente sonhava assim, vou Entendi. ser um youtuber famoso. Você é o Felipe Negro. Felipe Negro, ainda bem que a gente estraga sonhos, né? Imagina ele. Desculpa, velho. Mas disso aí veio logo a manifestação do 15 de março. E acho que a principal coisa que rolou, você se destacou muito ali. E foi muito rápido, né? Entre ele começar no YouTube e já tá na manifestação. E foi ali que a minha família começou a perceber que talvez aquilo ali pudesse dar certo. Porque saiu no jornal, teve toda aquela repercussão. Nós queremos, pedimos e imploramos impeachment já! Mas você não ia muito com a nossa cara ainda. Não, eu achava que na verdade vocês eram um bando de playboys que não sabiam direito o que estavam fazendo. Porra, foi um processo, digamos assim. A gente acabou só ficando amigo na marcha, mas aí é bom lembrar, né? A playboyzada foi pra marcha, mas o teu, né? A mamãe, né? Não. Vamos assistir lá, vai, vamos. Fala daí. Logo após o 15 de março, a gente convocou o 12 de abril para dar uma continuidade e tinha que marcar logo no mesmo dia para as pessoas entenderem que era um processo e não um passeio no parque. E cada manifestação que a gente fazia, que era um pouco menor, a imprensa sempre ia lá como abutre e falava, olha, o movimento do impeachment está perdendo força. A gente precisava se adaptar o tempo todo às circunstâncias políticas, até para a gente não ficar, nós somos um grupo que organiza manifestações. A ideia do MBL nunca foi ser um grupo de organizar manifestação. Manifestação é uma forma de você fazer sua ação política, só que você pode fazer ação política de inúmeras outras maneiras. Qual é o novo modelo disruptivo que a gente consegue criar algo poderoso e simbólico que continue construindo essa narrativa bonita e que não dependa das pessoas que agora estão num momento de energia cívica baixa? Poucas pessoas sabem, mas a ideia da marcha foi do meu pai. A notícia da marcha foi um negócio bem complicado. Como assim, andando para Brasília? Ele falou, por que vocês não vão andando para Brasília? Nós temos que ir a Brasília! Ir a Brasília! A narrativa principal que a gente queria fazer era: nós vamos sair de São Paulo com um pedido de impeachment em mãos, com um grupo de pessoas que ia sair da capital do maior estado do país, ia rodar a estrada a primeira rodovia dos Bandeirantes, depois a Anhanguera, depois entrava em Minas Gerais entrava em Goiás e Goiás entrava no Distrito Federal. Ali mostrar para as pessoas, olha, nosso foco é o impeachment, a gente não está indo para Brasília lutar contra a corrupção. Eu não vou nem fudendo, foi isso que eu pensei. O que eu tinha entendido, que eu tinha conversado com o Renan, era sempre ia ter uma pessoa com uma bandeira andando, mas não todo mundo andando ao mesmo tempo, indo de cidade em cidade. Aí chegou lá na hora, ia andar todo mundo todo o tempo. Aí foi bem triste. Quando a gente decidiu protocolar o impeachment, a gente tinha a convicção que a gente tinha que partir para atuação política em espécie. O que é atuação política específica? Era articular com deputados. E foi isso que eu construí enquanto o MBL marchava. Trouxe deputados para que aderissem à nossa pauta, tentando convencê-los, tentando articular com eles. Eu passava o dia inteiro, tanto postando coisa na internet, quando vendo onde eles iam dormir, onde eles iam comer, onde eles tinham que estar a tal horário, onde o ônibus tinha que estar em tal horário, quem eles iam encontrar não sei aonde, enfim. Ia combinando um caminho conforme a marcha ia andando. Quando a gente anunciou a marcha, no dia 12 de abril, não tinha nada planejado. Essa é a grande verdade. A gente anunciou e parecia tudo às mil maravilhas, mas a gente teve aí apenas uma semana para produzir tudo. Tudo feito na hora. Era bizarro. Dava um medo às vezes. Fazer essa marca animada. 2 anos atrás. Fudeu, agora vamos ter que andar. Agora vamos ter que andar. Pra Brasília! Foi um dia de luta, um dia de teste. A força do povo sempre vence. Nossa, que cara populista. Quando a gente chegou na Marginal Pinheiros, você tá andando no meio daqueles carros e tal,
Aí você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? A gente sabia que não é muita gente que vai poder andar o negócio inteiro, mas que as pessoas vissem, andassem 10 km, andassem 20 km, cada um pudesse se doar para aquilo quanto conseguissem, de fato. Meu nome é Fabrício. Sou Gianfranco. Sou Igor Yuan. Meu nome é Cleudes. Meu nome é Antônio Carlos. Meu nome é Raquel Pereira. Meu nome é Jean, sou da cidade de Manaus. E aí, Ian, me conta do dia... esse dia aí, dia 11 da marcha. Mas tinha um cara que chamou muita atenção, ele era diferente de todos os outros. Tava todo mundo com bandeiras do Brasil, shorts de caminhada, tênis esportivos. Fora o fato bizarro dele andar com um sapato social... A camisa abotoada até o pescoço. Calça social. Um terço na mão. Um óculos futurista, assim. Ele era o Ian, o ministro. A gente no meu cigarro. O pulmão tá ótimo, fumar é uma maravilha, o Olavo tem razão. E nunca senti dor no pé, e nunca senti dor nenhuma. A gente acabava de andar, tava tudo lascado. Só o ministro que tava lá pulando, lá lutando boxe. Além disso, ele ainda andava e lia. E o fato dele estar usando o mesmo sapato também todo dia era tenso. Não, eu levei um confortável sapato de couro, assim como se deve numa caminhada como esta. E o Renan tava encantadíssimo pelo ministro. Né, ele tava tudo ágil, ele era magrinho, parecia que o vento levava ele. E ele, né, ele era uma personalidade bem peculiar. Tinha algumas diferenças, o Ian era um Olavete, então, como fã do Olavo de Carvalho, né, era Deus no céu, o Olavo mais ou menos no céu e o resto na terra. Olá. Tá gravando. Nós estamos gravando pro documentário ou... Não sei, eu tô gravando. Então vamos gravando. Vamos gravar. Vocês estão conversando o que aí? Então, estamos conversando sobre livros de literatura. Então continuem aí. Ó! Livro de... O movimento da molecada de direita. Uma molecada pragmática, que faz política pragmática, que é articulada, que está nas mídias sociais. E, no momento que o MBL abraça o impeachment de forma sistemática e faz uma marcha para Brasília, que é uma coisa que normalmente você imaginaria que a UNE faz, certo? Então, assim, é o tipo de ato simbólico, e a política, desde depois da Revolução Francesa, ela é cheia de atos simbólicos. Se você olha todo o século XIX, ela é cheia de atos simbólicos, e os donos dos atos simbólicos era sempre a esquerda. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos em Minas Gerais. Hoje a gente tá um pouco preocupado porque a rodovia não é o que a gente queria, né? Não tem acostamento. Eu acho que hoje alguém vai morrer com cara de copo. É sempre um perigo possível. É uma bosta a estrada, mas pelo menos não tá esburacada, né? Bom, sol forte, não tem acostamento, o que acaba trazendo maior perigo. Então a gente precisa tomar mais cuidado. O Kim e o Holiday começavam a discursar e começou a haver uma competição saudável para ver quem era o melhor orador no grupo. E uma hora era o Kim, uma hora era o Holiday. Vai ser um momento histórico, vai ser um momento, enfim, que vai estar nos livros futuramente, que você precisa fazer parte e deixar todo o resto de lado, porque agora o foco é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora depende de todos nós nos dedicarmos por um Brasil melhor e lutar por esse Brasil. E aí a gente foi palestrar em Uberlândia, na Câmara Municipal, que era um município também governado pelo PT. Eu gostaria de dizer que a cena que acabamos de ver, um petista sendo expulsado pelo povo, é a cena que verão no dia 27 de maio. Mas não será apenas um. Não será apenas um petista. Será uma corja de ladrões imundos que nos esmagaram todos esses anos. Eles serão expulsos da mesma forma que assistiram nesse momento. E eu vi que tinha um vereador que ficava tirando sarro. Tinha um vereador que ficava rindo, tirando sarro. Aí eu tava meio puto. Quem desvia o dinheiro do bolso do brasileiro não sou eu, é o senhor, é o seu partido. São os seus movimentos que atentam contra a propriedade, que roubam do povo brasileiro, que atentam contra a tripartição de poderes e destroem a nossa república. Olha pra minha cara aqui, sem coragem.
Porque tá de costas. Olhem pra mim agora. Pode continuar a andar, pode continuar com seus deboches. O povo brasileiro tá aqui, ele vai estar em Brasília no dia 27 e ele vai derrubar o governo do seu partido. Muito obrigado. Me disse, meu amigo, eu vou pegar o meu tapete e falar: agora essa serra, pois aqui tá muito quente, vamos discutir aqui, não me leve a mal. Esse movimento é a favor da liberdade. Bom, tô aqui tomando meu último mineirinho na divisa de Minas com Goiás, admirando essa paisagem magnífica. E, bom, enfim, eu adoro esse tipo de coisa. Me faz refletir sobre a vida e, mais do que isso, me faz pensar sobre o futuro que nos aguarda logo após o final dessa marcha. Enquanto percorríamos o Brasil a pé, a Polícia Federal e o Ministério Público faziam a sua parte. A Operação Lava Jato acabara de prender João Vacari, e uma série de delações eram homologadas, colocando cada vez mais o PT no centro dos esquemas criminosos. Além do pragmatismo político do MBL, além de ter um time numa marcha como essa, né? O time é fazer um ato fundador, né? Criar, como vocês mesmos falam, quase um mito. Sai numa caminhada de São Paulo até chegar a Brasília, levando uma bandeira, uma disposição, um sentimento nacional que a classe política estava quase que acovardada. A classe política estava renunciando ou deixando de enxergar aquilo que o Brasil vivia. E vocês levantaram essa bandeira com todas as dificuldades, até porque eu posso testemunhar que eu os recebi em Goiânia. A sensação que você tem é da chegada de um grupo de resistência. Um dia pesado, cansativo, tô com sono pra caramba. Eu tô me juntando, sou mais um patriota, como todo mundo aqui, né? Na realidade, Patriotas é o nome do meu grupo, eu sou de Belo Horizonte. A gente vai inovar aqui, a gente vai continuar criando essa narrativa de que o impeachment está avançando, de que as coisas estão evoluindo, o que é importante, né? Senão as pessoas vão perder a esperança, e a esperança de um amanhã melhor é o carro-chefe de um movimento político. Porque se as pessoas desistirem de lutar também, você fecha, apaga a luz e vai embora. Após um dia maravilhoso em Goiânia, que a gente recebe a notícia de que ok, a oposição não vai receber vocês, não vai ter protocolo de pedido de impeachment nenhum. Não estamos proibidos de dizer a palavra impeachment. Ela apenas não está na agenda do PSDB. E aqui vale colocar, né, o Miguel Reale Júnior, né, quis no final, né, eu sou foda, tô no impeachment e tal. Ele jogou contra o impeachment até o impeachment se tornar viável. Que o PSDB não vai pedir o impeachment no dia 27. Ele saiu fora e já é oficial. E amanhã ele vai ter uma reunião às 10 horas da manhã com os líderes dos outros partidos de oposição para dissuadir eles de pedir o impeachment no dia 27. É lógico que, naquele momento também, não era agradável todos ouvirem aquilo que vocês queriam colocar, o que vocês colocavam. Óbvio que naquele momento havia também, dentro do próprio PSDB, uma série de outras leituras, que não era só essa, o que significava a sucessão, o que significava o PMDB assumir o governo. Todo mundo que saiu às ruas dia 15 de março e dia 12 de abril, essa é a resposta que os partidos de oposição estão dando para vocês. Porque a gente entendia que dessa vez o protagonismo era das ruas. Como eu falei, a gente chegou onde a gente chegou porque a oposição falhou. E a gente pegar e tirar o protagonismo e a esperança das ruas e depositar naquela oposição de novo era um erro estratégico gigantesco.
após a atuação desastrosa do Aécio Neves em deslegitimar o dia 27 e acabar com o impeachment, a gente tinha que dar uma resposta não só para o grupo, mas para a população em geral, de que o movimento anti-Dilma e o movimento pelo impeachment, ele continua firme e forte. Então, parar a estrada, botar o bandeirão foi foda pra caralho, foi muito bom. E mostramos que não dependemos da oposição, não dependemos de Aécio, nem de Caiado, nem de Carlos Sampaio. Eu não sei, houve palavras de 10 até 100 km de congestionamento. E aí eu fiz o meme do Aécio na mão da Dilma, vergonha. E aí saiu na Folha. E foi a primeira vez que a gente viu um meme político ser publicado, impresso na Folha de São Paulo. Uma pessoa que vem demonstrando total incompetência e responsabilidade. Chega! A inflação está descontrolada. O governo não consegue mais controlar a economia. Crise política. O Brasil está no fundo do poço. Nós não podemos perder a esperança, porque o poder ele está nas nossas mãos. Nós apenas temos que descobrir que o poder é nosso. Tranquilo, a gente está acompanhando vocês, está apoiando o movimento, beleza? E agora a gente está próximo do MST. Vamos lá. Olha. Bom, então, pessoal, o que está acontecendo agora é o seguinte. Ali está o acampamento, o assentamento do MST. A gente está ficando aqui num lugarzinho escondido para vigiar se o pessoal está tendo movimentação estranha. A grande verdade é que a grande maioria do povo brasileiro quer fora PT, fora Dilma e impeachment já. Que Deus abençoe a nossa marcha. Vamos em frente, meninos, coragem. Vamos atravessar. Vocês estão quase chegando, quase chegando. Brasileiro, de dia ou de noite, fora Dilma! Fora Dilma! Aconteceu um acidente aqui na BR-60. Aqui, ó. Bateu ali. Ô, meu, você tá bêbado. Quem é que tá dirigindo? Esse cara? Quem tá dirigindo? Você tá bêbado, meu. Ele tá bêbado. Ô, mano, é eu. Você matou uma pessoa, meu. Ô, não foi eu. Você tá bêbado. Bora, seu filho da puta! Para, pelo amor de Deus! Para! Você é um lixo! Aí eu levantei assim, eu olhei pro meu braço, tava assim, tudo ensanguentado. Aí eu levantei com o outro braço. Porque eu levantei com o outro braço e eu vi a Amanda com o rosto todo ensanguentado. Assim. Eu participava do Vem Pra Rua Brasil quando eu conheci o MBL, os meninos da marcha. Só lembro de falar o meu nome e o número do meu CPF dentro da ambulância. Não lembro de nada. O que aconteceu, né? Veio um cara bêbado que bateu em outro carro e outro carro bateu na gente. Ele bateu num carro de família, nós pensamos num momento que aquela família que tinha atropelado... A gente tira ele do carro, ele tá bêbado, aí queriam linchar ele, a gente separou pra não linchar. Foi um clima muito pesado. 200 por hora, a gente estava no acostamento. E depois a polícia de Alexandria entrou em contato umas 3 vezes, porque o cara era envolvido nesses movimentos e ele vivia de uma cidade para outra. Então não foi um acidente por coincidência, mas eles acreditam que foi ocasional, que foi porque queriam fazer aquilo com a gente. É possível que fosse, mas tava bêbado e, enfim, tem bêbados dirigindo? Tem.
A gente não sabe dizer o que aconteceu, mas a gente teve uma sorte muito grande. A chance de alguém ter morrido aquilo lá era bem grande. Não filma isso aqui não! Não! Desliga isso aí, pô! De todo esse tempo de ativismo, foi um dos momentos mais tensos. Foi essa marcha do impeachment para Brasília quando aconteceu esse acidente. A gente sempre paga um preço, né? Por nossas escolhas. E eu faria de novo, sem arrependimento. Com certeza faria de novo. Todo mundo viu e tal, não vou ficar com muitas delongas com relação ao acidente. Ela tá bem, você já tem as notícias todas oficiais? Ela tá 100% bem, nem já fez a tomografia, não teve nenhuma lesão no cérebro. O Kim também, enfim. De novo, só lembrando, isso aqui é arriscado pra caralho, já é a terceira vez que alguém quase morre. A gente já enfrentou o caminhão rodando no meio da estrada, agora isso aqui hoje. E vai ser assim até o final. E não tem muito que a gente faça pra mudar. Isso aqui é complicado. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? O Rubinho me ligou, o Rubinho é o cara que tá fazendo a articulação nossa, que a base do PSDB no Congresso vai estar com a gente lá. E ela tá brigando com a Aécio por conta da decisão dele. E aí tudo aquilo que a gente achou que perdeu, estamos de volta no jogo, tá? E finalmente chegamos ao Distrito Federal. Se isso aqui é um momento de ruptura, o surgimento de uma nova oposição, que no caso a gente pode ajudar a encabeçar, eu não sei, eu tô sentindo que sim. Mas que é, talvez, um dos momentos mais importantes da história do Brasil, eu tenho certeza. Na véspera da chegada da Marcha pela Liberdade, o pessoal já estava em Brasília e eu ainda estava articulando dentro do Congresso Nacional, tentando construir alianças para os deputados irem recepcionar a marcha. Vocês decidiram buscar o Congresso, que eu achei sensacional. Tá? E decidiram fazer aquela caminhada. Essa gurizada é louca, é ousada, né? Mas o Brecht disse que o futuro é dos loucos do presente. Esperamos que o Congresso haja de forma independente, como vem agindo desde que o senhor assumiu a presidência, e que leve à frente esse diálogo com a população, que é tão importante nesse momento em que uma nova política surge, que é a força dos movimentos. A gente vem aqui para trazer legitimidade do trabalho que a gente já faz e ter parceria. Se a parceria for frutífera, a gente pode realmente ter mudanças que vão alterar o rumo do país. Eu acho que todo mundo aqui quer. Nós vamos ver o que nós vamos precisar nos embasar juridicamente para poder concordar ou discordar de cada ponto que está sendo colocado, que na hora que eu tiver a minha decisão tomada, ela seja dada com embasamento técnico e não simplesmente com a missão política. Então, eu não sou o dono do processo, eu sou apenas uma peça do processo que tem a minha obrigação regimental de receber, processar, dar pulso, e todos os meus atos aqui na casa são passíveis de serem recolhidos. Então, nada se esgota em mim, é uma coisa pessoal, unipessoal, que morreu ou dá seguimento pela minha única decisão pessoal. Fiquem tranquilos que vocês vão ser tratados. O que vocês estão trazendo, vocês mesmos,
com todo o respeito que vocês merecem. Sejam muito bem-vindos e a casa vai começar assim. O que entra para a história é ou a nomenclatura daquilo que os detratores fizeram ou a caricatura do que os detratores fizeram. O que os nossos detratores usam contra a gente é principalmente aquela foto. Então é aquela foto que vai entrar para a história e para mim não tem problema nenhum, acho maravilhoso. Mostrou que a gente teve coragem de ir lá, tirar a foto com o Eduardo Cunha, protocolar o pedido de impeachment, fazer o que tinha que ser feito, independentemente do risco que tinha para a imagem. Lula sabia de tudo, a Dilma Rousseff também. Chora petista corrupto, que nunca enganou ninguém. Somos a banda mais louca, a banda louca liberal, a banda que desestatiza a empresa estatal. Lula sabia de tudo, a Dilma Rousseff também. Chora petista corrupto, que nunca enganou ninguém. Não há nenhum gesto da minha parte que possa dizer acabou a governabilidade do governo hoje. Mas saiba que o presidente da Câmara, a partir de hoje, é a oposição ao governo. Aquelas 10 macro-regiões. Fala pra ele passar o endereço que ele tá, que eu procuro aqui. E o do PMDB? Peraí. Os PRs, o Rui não foi salvo. A confiança do líder. Você está gravando aí? Pra ele gerenciar, pra ele cobrar. Documentário, o que está acontecendo? Do impeachment. A gente Está aqui, ó. Hoje foi o dia em que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, oficialmente rompeu com o governo. Isso significa que ele está tão lascado que ele está arriscando tudo aí, ele quer lascar com o governo em retaliação. E ele quer passar tudo sem impeachment. É isso aí. E está tudo na Constituição e no regimento. Dá-lhe regimento. Ao mesmo tempo, a oposição institucionalizada, junto com o Miguel Reale, né, eles perceberam que eles precisavam fazer alguma coisa, né? Então foi um período de entreatos ali. Houve a manifestação 16 de agosto, onde a gente se fortaleceu muito, foi uma manifestação robusta, foi muito mais forte 12 de abril e mostrou para a classe política que, ok, esqueçam, vai ter manifestação, essas forças das ruas vão continuar agindo e vocês vão ter que se moldar ao processo. A percepção que começou a existir em Brasília, e inclusive na oposição, era de que eles precisavam aderir ao impeachment. Tinha uma dificuldade em aceitar o nosso pedido, principalmente por parte do PPS, que era mais à esquerda. PPS, PSB, os partidos mais à esquerda que queriam apoiar o impeachment, não poderiam apoiar o nosso impeachment, né? E a gente tinha que ter a resiliência necessária para criar uma nova estratégia de articulação para fazer passar. E aí eu me lembro que a liderança do PSDB, o Carlos Sampaio, numa reunião, falou: olha, Rubens, existe um simbolismo muito grande no pedido de impeachment do Hélio Bicudo. O Hélio é um dos fundadores do PT, né? Então ele tinha uma imagem muito forte, era muito simbólico ali, tá? O fundador do PT, um cara que viu o Lula desde o comecinho, um cara que foi deputado federal pelo PT, assinando um pedido, e era meio que um alívio para os partidos de esquerda falar, pô, realmente não é um negócio de direita. E o movimento busca a unificação do país em torno da ideia da democracia, né? Da liberdade para todos, não para apenas uma parcela, para um partido. Né? Exatamente. É apartidário, não tenho nada a ver com partido político, eu não tenho nada a ver, acho que você também não tem. Então, o nosso movimento é um movimento dos brasileiros. Então, o aparecimento, o surgimento do Dr. Hélio nessa história significa o seguinte: é um homem de 90 e poucos anos de idade, que por 40 anos foi promotor de justiça, que lê a denúncia e diz: Janaína, você está com a razão, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista da estrutura dessa peça. A primeira peça deles era muito parecida com a nossa, tratada das pedaladas fiscais. Na verdade, ele era diferente em relação às pedaladas, eu nem abordei as pedaladas, mas não diferente no que diz respeito ao descontrole das contas públicas, que as pedaladas, a origem das pedaladas é o descontrole das contas públicas. Bom, mas afinal, o que são pedaladas fiscais?
Para explicar, temos aqui Maurício Schwartz, do Chefes na Rua. Vou explicar isso aqui pra você de um jeito mais comida de rua. Digamos que você queira começar teu próprio negócio, abrir sua barraquinha de cachorro-quente gourmet, um food truck, que nem esse aqui. O que você faz? Vai no banco, levanta um empréstimo de uns 100 mil reais e começa a brincadeira. Para melhorar, papai fala o seguinte: filhão, paga esse empréstimo aí que você pegou em um ano, que eu ponho mais 100 mil reais no teu negócio. O menino vai pra rua animadaço. Só que chega lá, o dia a dia é outra coisa, né? É ponto da salsicha, é milho, ervilha, batata palha. A coisa não é tão fácil quanto ele imaginava. Fim do ano chegando, as contas não estão fechando, o que o filhão faz? Deixa de pagar aquele empréstimo, segura umas parcelas, deixa o dinheiro na conta e mostra pro papai. Olha aqui, papai, tô indo bem pra caramba, olha o dinheiro. Esse é o meu menino, tá aqui mais 100 mil reais. Sabe o que o filhão acabou de fazer agora? Uma pedalada fiscal. Naquele momento, eu nem sabia que eu tinha sido professora do Renan, entendeu? Porque são muitos alunos, eu não sabia. E a face mais visível, né, do MBL é a do Kim. Eu acho que fui eu que liguei. Eu falei, olha, já houve um primeiro contato com outro movimento, eles aceitaram apoiar o nosso, então, assim, com muito respeito, eu estou fazendo uma consulta. Porque, assim, veja, quando você faz um trabalho e os meninos foram a pé para Brasília, cria um laço emocional com a coisa. Então ninguém tem direito de falar, ó, larga a mão do seu e vem apoiar o meu, entendeu? Ninguém tem esse direito. E a resposta foi praticamente imediata, entendeu? Então eu acho isso assim, eu acho que esses movimentos, né, essa coisa de você desistir do seu para apoiar o do outro, isso tem uma grandeza humana muito significativa. Aí veio o MBL. Eu tinha uma interlocução com o MBL e nas ruas, e o professor Miguel, uma interlocução com o pessoal do Vem Pra Rua. A sociedade entrou naquilo, né? A sociedade assinava junto com juristas, com pessoas que entendiam do assunto, com pessoas que estavam lá dentro dos poderes. E a honra de ter sido, né? Nosso nome está lá, nossa assinatura está lá, para Dilma olhar de vez em quando. Um remédio que está prescrito na Constituição nunca pode ser qualificado de golpismo, né? Nós estamos agindo de acordo com o que a Constituição diz. Então, em primeiro lugar, eu não sou do PT. Foi fundador. Mas isso não quer dizer nada. Há muito tempo que eu deixei o PT porque não concordo com a maneira do PT gerir a sua própria administração. Eu acho que eu falo pelo Miguel também, nós somos brasileiros. Eu diria em acréscimo que estiveram sempre juntos em defesa dos direitos humanos. Isso. Eu digo com toda tranquilidade que hoje tem muito mais elementos do que havia em 92. Fora isso, se fez toda uma fraude com relação às contas públicas para dar uma falsa aparência de estabilidade para os investidores nacionais e internacionais. As pedaladas permitiram que se fizesse um escudo, um biombo, por via do qual se escondeu a situação efetiva das finanças brasileiras. Nós temos aqui hoje inúmeros movimentos sociais representados, né, pela Carla, pelo Kim, pela Adelaide. São 3 gerações, né, de denunciantes aqui, 3 gerações, e jovens dando força para isso. A importância dessa força é que não venham com argumentos formalistas para querer não dar seguimento para isso. No dia 27 de maio a gente protocolou o nosso pedido de impeachment, El Bicudo também protocolou o pedido de impeachment dele recentemente. A ideia é a gente mostrar que existe essa união entre a esquerda democrática e um novo pensamento comunitário que está surgindo, um novo pensamento liberal que está surgindo, e que independentemente de ideologia, as pessoas estão aqui para reconstruir o país, as pessoas estão aqui para derrubar Dilma Rousseff e retornar ao debate democrático. E aí o Cunha recebeu e nós juntamos as peças num pedido só, e foi o pedido que posteriormente derrubou a Dilma Rousseff. Olha, esse aqui é um momento que, na história do mundo, né, levou as pessoas a seguirem esse ou aquele caminho. Então, eu repito o que dizia Júlio César quando ele atravessou o Rubicon para tomar conta do governo romano. Alia jacta est. A sorte está lançada.
1.000 quilômetros marchados, pedido embasado por juristas de renome, e mesmo assim o impeachment não andava. Em outubro, as contas da presidente Dilma foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. Fato inédito na jovem democracia brasileira. Os ministros do Tribunal de Contas da União disseram que o governo Dilma Rousseff escondeu do país o real estado das contas públicas. Agora não era um partido de oposição ou um movimento de rua denunciando o crime. Era um braço do próprio Estado. O flanco estava aberto. E a gente precisava atacar. Meu nome é Ian Garcia, do Movimento Brasil Livre, e este é o nosso ato de resistência pelo impeachment de Dilma Rousseff na frente do Congresso Nacional. Venham conhecer. Porra, agora com a vitória no TCU, com o pedido de impeachment firme, com o presidente da Câmara com medo, é um gato acuado. Na hora que você acuou ele muito, ele vai te bater, ele vai pra cima. Era hora de fazer algo diferente. Aí o Alexandre teve a ideia e falou, bom, por que a gente não acampa, então, na frente do Congresso? E a gente não sairia de lá enquanto o impeachment não fosse acolhido. Pronto. Até o Cunha realmente parar de usar o pedido de impeachment como barganha, né, com a Dilma, como a gente acreditava que ele estava fazendo. E aí, chegando lá, ok, nós vamos acampar, como nós vamos fazer? Precisava da autorização tanto do Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, quanto do Renan Calheiros, que era presidente do Senado. A gente conseguiu a assinatura, a autorização do Eduardo Cunha para acampar em frente ao Congresso, só que precisava também do Renan Calheiros, e o Renan Calheiros não deu. Repartiu o gramado, como se o gramado não fosse do Brasil. Que fosse uma metade fosse da Câmara e uma metade fosse do Senado. E aí a gente colocou só na parte da Câmara e os deputados de oposição colocando barraca e tal. 10 gatos pingados, correndo com umas barracas abertas nas costas, invadindo o gramado, enquanto uns 6 deputados federais correm do outro lado, chegam e impedem que a Polícia Legislativa expulse a gente lá. Político bilionário, que grande empresário tem uma vista dessas aqui, ó. Hã? Vem pra cá, monta tua barraca e vem ter a vista mais privilegiada do Brasil hoje. A vista do lugar onde você vai poder derrubar Dilma Rousseff. Talvez não tenha sido a melhor ideia do mundo e talvez não tenha sido muito bem planejado, mas ocorreu. Esses são os alojamentos. Já contamos com um grupo de mais de 70 pessoas, vindos de todas as regiões do Brasil. Vou mostrar para vocês, por aqui, as residências do pessoal que está chegando, barracas amarelas, azuis, verdes, de todas as cores. E aí? Outro dos nossos coordenadores. Multidão vindo, jovens, para esse ato de resistência. Almeida, corre aqui. Nosso coordenador da Bahia, Ricardo Almeida. Olá. Aqui a ala central do acampamento da resistência, o lounge da República, frente ao Congresso. Marcelo Reis. Com sofás, suprimentos, área de convivência nacional. Por aqui, você vê que o pessoal também trabalha dentro do Congresso, está sempre indo atrás dos deputados, correndo os votos pelo impeachment, fazendo o lobby necessário. Aqui a nossa cozinha. Deixa eu apresentar Beto Maura. Beto, deixa eu mostrar o nosso cozinheiro. Brasil com frango. Nosso cozinheiro profissional, Beto Maura, que está cuidando da comida todos os dias aqui pro pessoal. As mulheres aqui são muito cuidadosas, dá uma olhada. Todos os suprimentos cedidos por pessoas de Brasília que apoiam o movimento e vêm todos os dias entregar. Para nós resistirmos aqui, com apoio popular. Por último, o prefeito do acampamento, Pedro Cherulli. Olá, como vão, pessoal? Tem organizado. Estamos aí. Me intitularam, tá? Mas o salário é pouco. Mas estamos aí, somos guerreiros. Muito obrigado, pessoal. E vocês não fazem ideia como é maravilhoso acordar todos os dias com essa vista. Estão fazendo, né, A parte mais legal do acampamento foi
a conexão dos vários núcleos do MBL. Eu sou de Campina Grande, Paraíba, Blumenau, em Santa Catarina. Na Bahia, em Alagoas, Brasília. Vai, combate, vai! Ocupar, invadir, ocupar! Fora todos os outros movimentos, era um negócio meio medieval. Então cada um chegava, colocava suas bandeiras numa região do acampamento. Então era o Vem Pra Rua, o MBL do Rio, Fora Podres, Fora Corruptos. O Jornal da Globo fazia takes noturnos na frente do Congresso, ao vivo, para cobrir, para falar as notícias políticas do dia. E a gente reparava que a gente nunca aparecia nesses takes. Um belo dia avisaram, olha lá, tem um furgão da Globo. Pessoal, a Globo não quer, ela tá filmando aqui e ela não quer incluir o acampamento, ela tá querendo cortar do take o acampamento. Disse que não é pertinente, sendo que ela vai falar sobre impeachment e a gente tá acampado para isso. Então vamos todo mundo lá, vamos pegar a Globo. Nós desistimos, cara. A Globo nós desistimos. Eu só queria a compreensão. Silêncio. A gente está fazendo um trabalho até 1h da manhã, assim como vocês também. Vamos gravar o cara falando isso aí, é legal também. Mas só para não atrapalhar o nosso trabalho. Ele vai atrapalhar, fica só atrás. Vai ficar atrás. Nós estamos acampados uma semana. A gente de longe. A gente não ia nem ficar perto. Nós estamos acampados uma semana. Ignorar a nossa existência. Quando vocês vão fazer uma matéria sobre futebol, tem os torcedores atrás. Quando vocês vão fazer uma matéria sobre qualquer coisa, tem gente atrás. Por que não ter gente atrás de vocês aqui? Ah, eles não. Renan! Bora. Fala pra... Obrigado. Bora. Muito obrigado. Valeu. Derrubar o trabalho de um dia. Nós vamos derrubar a Dilma. Vai derrubar a Dilma também. Decidiram ignorar a nossa existência aqui para não mostrar pro telespectador da Globo que nós existimos, que nós estamos acampados aqui. Eles querem apagar a luta pelo impeachment. Mas por que isso? Alguém aqui vai tentar usar de violência para aparecer? Não. Só queremos mostrar que a nossa luta existe. Tem gente do Brasil inteiro. De onde você é? São Paulo. Você? Uma semana aqui. Espírito Santo. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Paraíba. Santos. Santa Catarina. Campinas. Por que você está fazendo isso com a gente, Globo? Porque uma coisa é você fazer um gesto de rebeldia num único momento, num único ato. A outra coisa é você externar por um período longo isso. As pessoas começam a perceber que essa indignação, ela era do cotidiano de vocês. E vocês reproduziam o cotidiano da sociedade brasileira. E depois vocês começaram a vir com câmeras, né, a tomar posição dos deputados, a registrar. Então, aconteceu isso também. A estrutura da Câmara ficou aberta para vocês. Caso o pedido de impeachment venha a ser votado na Câmara dos Deputados, seu voto será assim? Nem sei quem você é, estou dizendo que eu não vou falar com você. Não sabe quem é. Não pressiona. Deputado, Que opressão. o deputado Arlindo Quinalha não quis saber. Ele não quis conversar comigo, já saiu correndo, é contrário ao impeachment, fica aí o recado aos eleitores dele. Como vota o senhor e como vota o PPS? Favorável ou contrário ao impeachment? A gente também passou em relação a isso, eu estava lá presente. Um abraço. Mas, por favor, se houver mais uma manifestação, eu vou pedir a retirada. Por favor. Por favor. Eu quero meu tempo de volta, presidente. Por favor. Eu vou juntar gente e vou botar vocês pra correr daqui do frente do Congresso. Por favor, deputada, vou pedir a segurança que promova. Vou pedir a segurança. Vamos pro palco vocês agora. Por favor. Vamos pro palco vocês agora. Nós estamos legalizados aqui por uma questão legal, estamos sob a proteção do pessoal ali. Sim. Então, só isso. Mais nada, de boa? Tranquilo. Então tá bom, parabéns. Boa luta pra vocês aí. Luta. Ninguém quer arrumar confusão, não.
A nossa bandeira jamais será vermelha, a nossa bandeira. Vamos na rua pra derrubar o PT. Viemos pra tirar a Dilma, não viemos pra brigar. Viemos pra tirar a Dilma, não viemos pra brigar. Viemos pra tirar a Dilma, não viemos pra brigar. Isso aqui é pra você que não veio, entendeu? Ô, herói. Deu 24 horas, chegou uma turma do movimento do Sem Teto e simplesmente quis expulsar a gente do nosso próprio acampamento. E, mano, soltando rojão na gente, tacando pedra, dando paulada, voadora. Eles vieram realmente com o intuito de arrancar as barracas, enfim. Graças a Deus tinha gente lá naquela hora que impediu e começou a enfrentar eles. E tratei imediatamente de formar uma linha, fiz questão que eles pegassem as bandeiras e realmente mostrasse para os caras que ia ter resistência e que ninguém ia expulsar a gente de lá. E aí começaram a gritar, xingar todo mundo. Alguns aproveitavam, né, para dar um soco, um chute em alguém e sair correndo lá no meio. Enquanto isso, eles colocavam mulheres, algumas delas com crianças ou grávidas, na frente, né, como uma espécie de barreira para que a gente não pudesse avançar. E a gente adotou a seguinte tática, né? A gente ficou de costas para eles, para ninguém falar que nós estávamos agredindo os pobres coitadinhos, né? Eu lembro que eu levei alguns chutes nas costas, um deles foi até fotografado pela Folha de São Paulo. Fiquei com o meu ombro deslocado por alguns dias, mas valeu a pena. Naquela região ali que tem a luz, que tem o farol, não tem ninguém. Por quê? Porque eles foram embora, deixaram todo o lixo ali. Dizem eles que vão voltar amanhã, né? Eles foram dormir em algum lugar e vão voltar amanhã. A gente está acampado aqui e é isso. Continuaremos e nós sim somos a resistência. O conflito com os gangsters do Cibá Machado fez com que o acampamento crescesse muito. Começaram a vir reforços do Brasil inteiro e ele foi aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho. O acampamento estava bombando, mas o impeachment nem tanto, já que Eduardo Cunha usava de barganha a todo custo para tentar se livrar do Conselho de Ética. Conseguiu hoje cedo suspender os trabalhos do Conselho de Ética numa manobra regimental para atrasar a análise do relatório que pede a continuidade do processo de cassação dele. Ele não estava exatamente no melhor momento dele. E ele também não estava botando o nosso impeachment para andar. A verdade é que Brasília não foi feita para o povo estar na rua. Olha esse lugar, no meio do cerrado, longe de tudo, calor escaldante. Os prédios são distantes uns dos outros e extremamente desconfortáveis. Suas ruas padronizadas e o concreto cinza e frio dão um tom depressivo que toda cidade planejada por comunista merece. É uma cidade só para os políticos e seus funcionários. Ninguém quer ter você aqui. E a gente já estava lá há 25 dias. Uma hora eles iam se cansar. O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, foi preso logo cedo pela Polícia Federal neste hotel em Brasília. A operação foi autorizada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. E o Delcídio Amaral
Era exatamente um agente que estava negociando junto a forças do PMDB e aparentemente ele tinha conversas muito próximas do próprio Eduardo Cunha. Quando prenderam Delcídio, não tinha mais com quem negociar. Cunha estava com seus dias contados, mas ele tinha uma carta na manga. Eu proferi a decisão com o acolhimento da denúncia. A argumentação para o ano de 2015, ele traz a edição de decretos sem números no montante de 2,5 bilhões de reais que foram editados em descumprimento à lei orçamentária, afrontando a Lei 1079 no seu artigo 10º, parágrafos 4º e 6º. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Nós estávamos, não digo desistindo, mas meio que perdendo a esperança. Tanto é que eu fiz um vídeo dizendo que o presidente da Câmara ia incorrer no crime de prevaricação, né, se ele pelo menos não despachasse. O Eduardo Cunha teria usado os movimentos, especificamente o MBL, para o objetivo de derrubar o governo. Mas será que não é o contrário? Eu acho que o Eduardo Cunha foi o instrumento que tinha que ser usado na hora, porque ele sentava lá no comando da Câmara. Para fazer chegar a ele uma pauta que era popular. Se ele não acolhesse o impeachment, ele ia responder às ruas. Então ele tinha que fazer uma escolha entre o PT e o povo. E ele, por uma razão que achou mais inteligente, não necessariamente por paixão ou compromisso, não acredito nisso, ele acabou escolhendo o povo. E quando eu recebi a notícia, foi todo mundo correndo para Paulista e a gente ficou ali na avenida, na frente do MASP, brincando e todo mundo comemorando. Os representantes do Movimento Brasil Livre e de outros grupos fecharam a Paulista no sentido Consolação. Em Porto Alegre, a manifestação reuniu 30 pessoas, de acordo com a Polícia Militar, ou 70 nas contas dos organizadores. Os manifestantes comemoraram o acolhimento do pedido de impeachment da presidente Dilma, mas deixaram claro que não apoiam o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E aí o Renan teve a ideia de fazer uma campanha que era Esse Impeachment é Meu. O Fred foi lá, trabalhou no design, fizemos tudo bonitinho. E a gente falou, pô, vamos fazer isso Creative Commons, né? Inspirado no Diretas Já, a gente não queria algo que pertencesse ao MBL, a gente queria algo que juventude de partido pudessem usar, a gente queria algo que os outros movimentos pudessem usar. E aí nós marcamos para o dia 13 do 12 às 13 horas, que foi um esquenta. A gente convocou uma manifestação para uma semana depois. E não foi uma manifestação grande, foi uma manifestação menor. Podem vir atrás de mim, todo mundo que tá aqui, dá a cara pra bater e não tem medo do PT. Ninguém aqui tem medo de bandido. Todo mundo tá aqui pela pátria, que é algo maior que nós mesmos. A gente não vai parar! A imprensa fala que o impeachment pertence ao Eduardo Cunha. Aí pergunta que fica, esse impeachment é seu ou do Eduardo Cunha? Esse impeachment é meu, é seu, é de todo mundo! Os brasileiros construíram o impeachment! Mas não é fácil tentar derrubar quem está há 13 anos no poder. O contra-ataque veio rápido. Na semana seguinte, a manifestação contra o impeachment foi maior que a nossa. A imprensa adorou. A manifestação é tão extensa que a gente está no miolo de todo esse grupo composto por milhares de manifestantes. Foi um grande investimento físico, monetário da parte dos nossos adversários. Finalmente tiveram mais gente do que a manifestação dos coxinhas. E gostaram mais ainda quando no dia seguinte o STF acatou um pedido do PCdoB para que revisassem o rito do impeachment. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram anular os procedimentos adotados pela Câmara até agora no pedido de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. A comissão do impeachment que havia sido montada pelos partidos e que era amplamente favorável ao lado de cá, ela foi dissolvida pelo Supremo. O rito definido pela Câmara dos Deputados e pela mesa foi exatamente o rito aprovado quando o impeachment do ex-presidente Collor. E intervenção, porque da mesma forma que o Congresso não intervém no regimento interno do Supremo, o regimento interno do Supremo, o Supremo não poderia intervir no regimento. Então houve até excesso, entende, de disposições pretendendo proteger a presidente Dilma. Nós estamos falando de uma Suprema Corte em que a maior parte dos membros
foi nomeada pelos governos do PT. Estavam ali cumprindo, alguns deles, cumprindo missão partidária, fez com que a Constituição, naquele momento, ela não foi rasgada, mas ela foi escrita, ela foi emendada. A Suprema Corte, ela é guardiã do pacto social, que está materializado na Constituição. E quando está um conflito nesse pacto, o Supremo entra e pacifica. Ele diz, não, é isso. Mas no Brasil ele passou a ser o contrário. O Supremo passa a ser gerador de fatos de instabilidade, como foi nesse caso. E, obviamente, como o Congresso ia ficar fechado ali em janeiro, era recesso, a gente teria um mês de nada logo após o Cunha colher o impeachment. Ou seja, aquele era talvez o nosso pior momento desde o começo. Até aqui a estratégia deles foi de nos ignorar. Mas em 2016, eles foram pro ataque. O establishment criava sua própria versão dos fatos, que o impeachment perdeu força, que as ruas eram vermelhas e que os movimentos anti-Dilma eram comprados pela oposição. O MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem, e aí também com a força sindical, que é o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13 usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. E foi o MBL que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles para ter o impeachment. Então a gente está em outra, a gente está realmente causando problemas para Dilma. O UOL pegou, basicamente com um jornalista que veio a trabalhar depois pro Instituto Lula, um cara muito isento. Ele pegou um áudio meu que havia vazado comentando sobre esse momento específico e resolveu falar que nós recebemos dinheiro de partidos para fazer aquilo. Quando, na verdade, nós exigimos dos partidos que eles divulgassem nas redes deles a manifestação do dia 13. O que estava sendo colocado ali era uma relação com os partidos, a busca de apoio político, porque eles tinham os meios institucionais, os deputados que têm um mandato, meio legal, para levar o impeachment. Era só isso. E um jornalista experiente sabe disso. Mas quando é conveniente, ele finge não saber e propaga para queimar o movimento e assim esvaziar aquele trabalho pelo impeachment. A imprensa sempre será agente político. Né? Eu não tenho problema com isso. O meu problema é não ter concorrência, o meu problema é ter dinheiro público na mão dessas empresas. Isso que é antidemocrático, antiliberal, né? Isso tinha que acabar. Né? As empresas, elas têm que servir o leitor, elas têm que servir o governo. Cada um de nós ouviu dezenas de vezes. Deixa disso, não vai dar em nada. Nós fomos determinados naquele momento e isso fez muita diferença. Mas por que a gente tinha tanta certeza? Horas, crise política, recessão, desemprego, impopularidade, corrupção, gente indo presa. Não existe milagre ou remédio para isso. O impeachment já era uma força incontrolável. E não tinha como parar. Montar um comitê permanente de ação para colocar os deputados e as ruas juntos, porque a gente tinha uma manifestação marcada para março, o 13 de março. E se eles trabalhassem em conjunto com a gente como um reloginho, a gente poderia não apenas bombar a manifestação, mas a manifestação funcionar como um dínamo para que eles pudessem influenciar seus respectivos partidos para a gente virar o jogo. O Renan me procurou e vamos organizar. Como organizar? Vamos fazer um organograma aqui, como se fosse uma entidade, presidente, vice-presidente. Entramos em contato com vários deputados e como a maioria não estava lá, foram vários assessores. Eles sentaram, se reuniram e a gente falou, vamos montar o comitê do impeachment. Nós montamos aqui os nomes, fizemos o organograma, nós vamos fazer uma estrutura administrativa do comitê pró-impeachment. E esse comitê se organizava com vários coordenadores para fazer contagem de votos, projeção e convencimento de parlamentares, interagindo sempre também com os movimentos de rua. Com o comitê formado, agora tínhamos que voltar nossas atenções ao evento mais importante do ano, 13 de março. E dois grandes desafios nos aguardavam.
Primeiro fazer uma manifestação maior que o 15 de março. E depois, levar políticos para o nosso caminhão. A imprensa começou a falar de novo de impeachment quando o João Santana foi preso. Pegaram o criador de sonhos ali, pegaram a espinha dorsal do PT, que é a propaganda, que é criar a imagem, que é a maneira de se transmitir o populismo deles. Aí começou o buzz em volta do impeachment de novo e a gente aproveitando isso para alavancar o 13 de março, que tinha que ser uma manifestação gigantesca. Era a última, era a principal. Além da prisão de João Santana, outra possível prisão alavancava a manifestação. Poucos dias antes, Lula foi levado coercitivamente para depor na Polícia Federal. Se quiseram matar a Jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a Jararaca está viva como sempre esteve. É isso aí, pessoal. Acho que estamos nos momentos finais de toda a nossa aventura do impeachment. Desde que a gente começou lá no 1 de novembro de 2014, já nas primeiras manifestações. Hoje é 13 de março de 2016. A expectativa é que seja maior que 15 de março. Então, botando o nosso caminhão aqui, a polícia não quer deixar ele virado. Acho que a gente vai ser multado, mas agora foi. Tá tudo agitado. No começo do processo veio gente falar, inclusive que quem estava na rua defendia golpe militar. Nós falamos não! O grande segredo é vencer as instituições, pois tendo instituições fortes nós construímos uma nação. Nação só acontece quando se tem instituição. Em Brasília já bateu 15 de março. Em Belo Horizonte são quase 50 mil pessoas. Também bateu 15 de março. O Rio de Janeiro registrou a maior concentração de pessoas da história. Dia 13 de março, este dia marca as maiores manifestações já ocorridas em tempo de paz no mundo. Enquanto os outros movimentos estavam, chega de política, não vamos ter político, não sei o que lá, o MBL estava lá, pô, o impeachment do presidente da República é um processo político, que é votado por políticos, que precisa de 341 votos de deputados, que são políticos. O impeachment não se deu aqui. O impeachment aconteceu com vocês. Nós passamos a ter um apoio, nós passamos a ter um grupo de frente que mobilizou milhões de brasileiros e, a partir daí, a classe política se sentiu responsável por dar continuidade aqui. Nós conversávamos entre nós isso, não dá para seguir um processo desse com a população e o Congresso tão distante. E, sobretudo, daqueles que têm a mesma identidade. E o MBL foi fundamental para abrir esse espaço. Mas a gente esteve disposto a ceder e correr esse risco e realmente colocar eles lá no palco, porque, ora, era o momento de unificar a oposição. E seria muito medíocre, muito pequeno da nossa parte não receber as lideranças que, enfim, receberam o voto para estar lá e que iriam votar no impeachment no nosso palco, no nosso caminhão de som. Então a gente topou e decidiu correr o risco. O meu voto daqui a alguns dias é pelo impeachment, é o sim, é o afastamento de Dilma Rousseff. O impeachment é uma realidade. É cobrar do deputado, ir pra cima, impeachment da Dilma. E o PMDB vai votar sim pelo impeachment. Viva o Brasil e vamos chegar ao impeachment. Fora Dilma, impeachment já. O meu voto é pelo impeachment da presidente Dilma. Agora já somos muitos e com vocês vamos ser a maioria para botar o prefeito fora e para botar a Dilma para fora. É muito diferente, eu que estou na vida pública há bastante tempo, de outros movimentos que contam com
máquinas e estruturas de associações, sindicatos. Com vocês está nascendo um novo Brasil. Sem ódio, sem medo, com coragem e com muita esperança. Inúmeros outros parlamentares do Brasil inteiro subiram no nosso palco. Você tinha gente do Mato Grosso, você tinha gente do Rio Grande do Sul, você tinha gente do Paraná, você tinha gente de São Paulo, você tinha gente do Rio. E eles discursaram e as pessoas aplaudiram os discursos deles. E lá o público foi muito maduro e entendeu que realmente esses políticos precisavam estar lá e isso era parte de uma sociedade madura que está lutando por uma coisa dentro das vias institucionais. Diferente de 2015, eles não tinham como fingir que nada aconteceu. O 13 de março jogou o governo na lona. Além de dobrarmos a meta de público, a participação de diversas lideranças do Congresso na manifestação selava um pacto com as ruas pelo impeachment. O povo está indo às ruas e os políticos também. Todos colocando cara a tapa, dizendo de uma vez por todas que votarão sim pelo impeachment de Dilma Rousseff. Boa noite. Boa noite. A crise do governo Dilma Rousseff atinge o ponto mais alto. Luiz Inácio Lula da Silva é nomeado ministro-chefe da Casa Civil. Ele sai do alcance de Sérgio Moro, o juiz federal do Paraná responsável pela Lava Jato. E passa a ter o chamado foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. É o seguinte, meu filho, eu tô com a seguinte tese, é guerra, viu? E quem tiver artilharia mais forte ganha. Os líderes dos partidos governistas também ficaram muito revoltados, mas com o juiz Sérgio Moro, porque ele tinha autorizado a liberação das gravações feitas dos telefones do presidente Lula. O juiz Sérgio Moro justificou ter tornado pública aquela gravação, afirmando o seguinte: a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando esses buscam agir protegidos pelas sombras. Vai ter porrada, vão criticar, tá aí, né? Uma boa. Aí você resolve um outro problema, entendeu? Que é o problema da governabilidade. Você e Dilma, um depende do outro. Aqueles que estavam usando e se dizendo favoráveis ao impeachment para jogar para a torcida, se convenceram que não, agora não é mais torcida não, agora a coisa ficou séria. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. Brasileiros. Agora, em Brasília, milhares de pessoas estão nas ruas. Agora, em São Paulo... Os efeitos da posse foram suspensos em seguida por uma decisão liminar de um juiz federal em Brasília. O erro do PT não podia ter vindo em melhor hora. Faltando um mês para a votação, era o caos necessário para virar os votos no Congresso.
que vocês tentam, porque tentam, me separar do Lula. A minha relação com o Lula não é uma relação de poderes ou superpoderes. A minha relação com o Lula é uma sólida relação de quem constrói um projeto junto. Marca dessa operação, e aí tudo que for concernente a ela, a gente vai ter uma marca exclusiva. Então é um vídeo, isso aqui, esse é o vídeo com a marca. A força-tarefa da operação. Então, e vamos cobrir, fazer uma cobertura especial desse aqui. A gente transforma isso numa marca. Brasília é uma força-tarefa. Então vamos fazer assim, vamos ter um nome, criar uma logo, fazer umas camisetinhas baratas, escrito força não sei o que, e mandar os caras tudo então eu vou adicionar eu e o Fred aqui. Operação Minerva. Tipo uma coisa os bem... votos que a gente precisa. Operação Minerva. O MBL lançará nos próximos 2 dias a primeira fase da Operação Minerva, que irá atrás dos deputados que estão negociando seus votos com o governo. São 53 os principais políticos que essa operação irá mirar. Não, irá mirar é foda. A Operação Minerva funcionava da seguinte maneira: a gente mandava os nossos militantes para dentro da Câmara do Deputado, ir lá falar com esses deputados e, paralelamente, nós atacávamos no mesmo dia o deputado em rede social. Esse aqui dá pra virar. Ok? Esse cara é suscetível à pressão e esse cara, se eu também virar esse cara, ele pode virar mais uns 3. Aí os caras deram uma lista que é reduzida, acho que tem uns 50 nomes. E é a lista, então assim, é um estado, é 2 no outro, é 4 no outro. Nós lançamos um site, era o mapa do impeachment, e era um site em que mostrava a posição do deputado, ou a posição, primeiro foi da comissão, e a gente divulgava para a população, olha, tal deputado é a favor, é contra ou está indeciso. Foi montada então uma comissão para que houvesse um parecer do impeachment. Essa é uma parte do rito formal, é necessária. Votaram sim, 433, não 1, total 434, artigo 17.1, quórum 435. Está eleita a comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade. Acho que o conjunto da casa entendeu que eu teria o perfil de procurar presidir uma comissão tão difícil, né, de uma forma serena, equilibrada e principalmente de acordo com a Constituição, que era o aspecto mais importante, e com o regimento da casa. Foi feito um trabalho pela base do governo Dilma que só entraria na comissão aqueles indicados pelos líderes da bancada. O Partido Progressista, na época, era um dos principais partidos, apoiava a Dilma, e nós sabíamos que não teríamos o apoio para alguém que queria o impeachment poder ingressar à comissão. Porque era muito importante que a comissão tivesse uma votação expressivamente favorável, porque ela era uma espécie de microbioma de como seria a reação quando fosse a plenária. Com a comissão iniciada, precisávamos do apoio das 2 maiores bancadas para virar os votos. Foi o MBL que promoveu essa reunião entre representantes do segmento da agropecuária com a bancada evangélica para a gente começar a alinhar já aí a questão de votos. A Ana falou, é para ir para Goiânia já, para você e o Caiado convencerem eles a entrar no impeachment. Eu falei, beleza, vambora, não pensei 2 vezes. Eu tive a oportunidade de me pronunciar, sinalizando também o momento que a bancada, ou que a frente parlamentar da agropecuária não podia ter dúvida em relação ao apoio ao movimento de vocês. Isso precisa ficar bem registrado, de que se não fosse o MBL, talvez esse elo não tinha sido tão concreto. Paralelamente, a gente começou a desenhar uma estrutura, que seria a estrutura que ficaria em Brasília de pressão sobre os deputados. A gente combinou de alugar uma casa para fazer pressão e levar os militantes do MBL de diversos estados para lá, instalados na casa, montar uma turma que ia fazer um lobby dentro da Câmara e pressionar os deputados de cada estado para que eles votassem pelo impeachment. E a gente tinha uma lista de missões para fazer. Tem que visitar o gabinete do cara A, do B, do C, do X, do Y, do Z, tem que falar assim, tem que falar assado. Que um catarinense poderia cobrar os deputados de Santa Catarina, um paraibano, os deputados da Paraíba, um baiano, os deputados da Bahia. Que tem que falar sobre aquilo que aconteceu lá no estado dele, que os eleitores estão cobrando que ele mude, que ele haja dessa forma.
E assim o clima de pressão sobre os deputados ia ficar ainda maior. A gente foi espalhando para cada local o seu deputado. O deputado que foi eleito na sua região é contra o impeachment ou está indeciso. Durante o processo, as pessoas iam na minha casa, pró-impeachment e contra impeachment. Né? E tanto os prós quanto contra não sabiam como eu ia votar, o que eu achava maravilhoso. Foi talvez o maior desafio que vocês tiveram, foi enfrentar uma máquina do governo, liberando emendas, liberando obras, criando ministérios, repassando ministérios para partidos políticos. E aí o jogo começou a ficar intenso. Um dia a gente perdia 3 votos, no outro virava 10. O que a gente tinha era uma guerra acontecendo. A Operação Minerva com a pressão sobre os deputados, a internet bombando fazendo sua parte, o Vem Pra Rua com o site deles e os deputados trabalhando no Congresso. Aconteceu muita coisa. Boicote em empresa que doava para deputados contra o impeachment, choro de deputada que estava sendo atacada na sua casa e até bronca de pai em deputado para apoiar. Teve umas até meio pesadas. Faz parte. Hoje foi um dia triste para o governo. Em um só dia, o governo perdeu ou está perdendo o apoio de 3 partidos. O primeiro deles é o PP, isso é, aquele que hoje era, depois da saída do PMDB, o maior partido da base do governo, saiu. E quando nós tomamos a decisão de apoiar o impeachment, isso foi decisivo. A partir dali, o PR, o PSD, nos dias seguintes, também tomaram o mesmo caminho. Depois que formava a maioria dentro do partido, o partido acabava vindo institucionalmente. Foi muito legal isso, porque as pessoas participaram e se sentiram dentro do jogo democrático. O político não estava mais no pedestal, o político estava ao alcance do seu Facebook, estava ao alcance do seu Twitter. Esse sentimento estava tão enraizado dentro das pessoas de que ela tinha praticado as ilegalidades e não tinha mais condições de conduzir o país, que mesmo tendo uma base na comissão majoritariamente favorável a ela, ela acabou perdendo nos votos. Não! 27 e nenhuma abstenção. O parecer está aprovado. As discussões no plenário da Câmara começaram ontem, avançaram à madrugada e já duram mais de 24 horas. Os partidos ainda vão falar por mais 8 horas aqui. 8 partidos ainda têm tempo para falar e vão apresentar os seus representantes. Portanto, vai mesmo entrar pelo sábado, depois pelo domingo. A sessão marcada para a votação começa às 2 da tarde. Dilma, a gente não pode esquecer do triplex do Lula, não tem mais dúvida que era dele o triplex. Apesar que, peraí, se a gente levar em consideração que o dono é quem paga... Peraí, aquele triplex é nosso, porra! Peraí, é nosso! Seguinte, festa do impeachment no nosso triplex em Atibaia, todo mundo pra lá! Voto a favor. Pelo legado de Getúlio, Jango e Brizola, pela democracia e o Estado democrático de direito, pelo Brasil, o PDT vota não.
mais esperança para os brasileiros. Sim! Pelo Rio Grande e pelo Brasil, sim ao impeachment! O meu voto é não a esse golpe. Pela nossa Constituição, o meu voto só poderia ser e será sim ao impeachment da presidente Dilma. É sim de esperança num novo futuro pro nosso Brasil. E coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Pelo povo que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo, por um Brasil livre do PT, pelo Paraná, pela República de Curitiba, eu voto sim! Pelo meu Amazonas, o voto é sim. Meu voto é sim, senhor presidente. Pelo fim da hipocrisia, meu voto é não, presidente! Para que a decência se sobreponha a este governo moralmente desonesto, o meu voto é sim. Não a esta tentativa de golpe que está sendo dada aqui. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Não há crime, portanto é golpe. E eu voto não contra o golpe. Eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Pelos movimentos sociais, MBL, vem pra rua, Revoltados Online e todos os outros. Lula e Dilma na cadeia. Voto sim ao impeachment, senhor presidente. Meu voto é sim. Quando o Eduardo Cunha me chama, que a gente percebe realmente um ambiente do Brasil, foi ali para dentro daquele plenário. Deputado Bruno Araújo, transferiu seu voto. Senhor presidente! Por favor, eu quero... Quanta honra! Por favor. Vou pedir Quanta pra baixar honra o aqui. destino me reservou de poder! Quanta honra o destino me reservou de poder! Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros! Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil! Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro. Já está. Neste momento, às 11h07 em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não adianta você ficar na Torre de Marfim suplicando, sem orgulho, por favor, me trate melhor. Não, você tem que lutar por elas. A liberdade exige eterna vigilância e participação e responsabilidade. Não há nenhuma hipérbole, nenhum exagero de linguagem falar que se não tivesse ocorrido o impeachment, o Brasil poderia ser Venezuela hoje. É uma análise. Derrubar a Dilma é interromper um projeto autoritário de permanência no poder. Maravilhoso, necessário. Teve o apoio e tem o apoio da população brasileira.
O brasileiro tem na sua cultura enraigado muito essa coisa assim do fatalismo, do derrotismo. E acho que o impeachment mostrou uma realidade diferente. Destruíram o país e a gente teve que optar entre ir embora do país ou ficar e lutar. Mas para vencer, a gente precisava tomar as rédeas do próprio destino. A gente precisou afastar o PSDB da liderança do processo de oposição, a gente precisou construir os nossos próprios ritos, nosso próprio discurso, nossa própria forma de fazer política. Tirar o PT do poder, depois de tantos anos, com o governo aparelhado, com todas as instituições aparelhadas, com todos os problemas que nós, brasileiros, sabemos que o país tem, e mesmo se você conseguir um processo de impeachment dentro da lei e da ordem, foi uma coisa impressionante. Isso jamais pode ser diminuído. Isso jamais pode ser considerado como uma coisa pequena ou como 6 por meia dúzia, como alguns tentam falar para desmerecer o trabalho que foi feito ali. A alternativa é o quê? A anomia, a destruição das instituições, o golpe de Estado, greve geral e cada um por si. Alguns podem achar, por exemplo, que revolução é solução. A gente sabe que não. Pegar em arma nunca resolveu problema algum. E as experiências passadas no Brasil de quebra de ordem institucional foram todas muito ruins. Resguardar as instituições, ter conseguido seguir o devido processo legal, foi uma gigantesca vitória que todos os brasileiros devem sim se orgulhar. Eu acho que é essa sensação que toda a população brasileira tá. A ideia de que ela é dona do próprio destino. Mas a gente não pode ser irresponsável e dizer o seguinte, também não quero, não quero nada. Está melhorando e você não reconhecer que está havendo uma melhora. E a geração de vocês, ela provavelmente terá um resultado muito melhor do que a minha geração, pela coragem com que vocês estão imprimindo na luta política e, ao mesmo tempo, dando como exemplo aos jovens da idade de vocês. E fico muito orgulhoso de saber que as novas gerações hoje já vivem num ambiente muito melhor e, às vezes, elas não precisam parar e lutar. Eu acho que está havendo uma melhora clara e eu espero que a gente siga nessa direção, uma acentuação, um aprofundamento de políticas públicas de menos Estado, a pauta do nosso querido Brasil Livre. Menos Estado, menos burocracia. A esquerda levou um direto no queixo e ela não está conseguindo recuperar a narrativa, mesmo que os principais agentes oficiais, produtores de narrativa na sociedade, ainda sejam de esquerda e ainda estejam articulados, principalmente em escolas e universidades. O incômodo da esquerda é que esse tipo de atitude, de narrativa, era próprio, exclusivo deles. E agora eles têm adversários jogando no mesmo nível, né? Fazendo o que se chama de guerra cultural. É do jogo. Chora na cama que é lugar quente. Existe uma estranha sensação de missão cumprida quando você retorna para casa. Me ajuda! Brasil! A vitória na Câmara dos Deputados definiu o destino de Dilma Rousseff. Meses depois, o Senado apenas referendou o resultado. Muita gente esperava que aquelas pessoas de amarelo fossem sumir das ruas ou simplesmente parar de falar de política. Não aconteceu. Diferente de Dilma, nós sobrevivemos ao impeachment. Ganhamos novos amigos, vivemos novas aventuras. Lutamos por reformas importantes. Mas nem tudo são flores. Vivemos um país dividido e insensato. Parece uma guerra sem trégua, em que os mais barulhentos dão o tom e o bom senso foi pro saco. Temos culpa nisso? Em parte sim. São as dores do crescimento. Não sabemos o que será do futuro, mas sabemos bem o que não queremos. A democracia passou a ser divertida e, com todos os erros e dores, passou a fazer sentido para muita gente. É por isso que não teve golpe. E é por isso que a gente ainda tá aqui.
parece meio clichê falar que é o caminho, meio clichê ou meio babaca falar que o caminho importa mais do que o fim, mas no final das contas o caminho é bem mais emocionante que o fim em si. Mesmo porque quando a gente para ver a votação no Senado, por exemplo, que todo mundo já sabia que ia acontecer, que ia sair a Dilma, já tinha passado, né? O negócio mesmo tinha sido toda a trajetória, manifestações, a marcha, tal. Ali que está o grosso do acontecimento histórico, não no fato em si. Das ações que eu fiquei, foi todo mundo pra rua, foi todo mundo ou pra rua, ou pro Congresso, ou em Brasília, ou em São Paulo. E eu fiquei sozinho em uma agência em Brasília que tinha visão pro Congresso. Era uma coisa, assim, era legal, o impeachment tá sendo aprovado e tudo mais, mas eu estava sozinho no escritório naquela hora. Não tinha ninguém do meu lado ali pra abraçar, pra não sei o quê. Eu postei o meme. Eu peguei meu celular, fui pro corredor e liguei pro meu pai chorando. A gente conseguiu. E foi isso. Como eu tinha que gravar, eu estava em cima do caminhão ali, gravando a cena final, a galera comemorando, então todo mundo votou, todo mundo se abraçando, todo mundo chorando, e eu lá em cima tendo que gravar. Aí eu lembro que só fiz assim com o braço, vi o Fred da tela, ele fez assim pra mim, e foi um momento meio que solitário e enfim, diferente do que todo mundo estava vivendo naquele momento. Na verdade, teve diversos momentos que o Alexandre não conseguia segurar essa angústia. Ele tinha que largar a câmera e ele ia lá participar, mas estava certo, ele realmente tinha essa vontade de liderança, assim, e ele fazia esse papel bem. E nessas horas eu era o único encarregado em gravar aquilo para contar essa história. Eu vi o MBL comemorando. Agora o Revoltados Online não pôde porque a pressão foi tremenda. E fora que era a pressão em cima da minha família, dos meus filhos. Você entendeu? Eu fiquei muito preocupado nessa época. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu sou um conhecedor de política brasileira devido ao MBL. Realmente mudou minha vida e mudou minha vida por conta de uma marcha de 33 dias a Brasília. É uma pena que muito do que a gente plantou tenha sido aproveitado, infelizmente, por muita gente oportunista na última eleição. A gente plantou, a gente aliou uma terra para vir muita gente que muitas vezes não saiu de casa para ir numa manifestação. Quando acabar, as pessoas vão falar, e agora? O que será que aconteceu com o MBL? O MBL está muito maior, né? Não só o MBL quanto o movimento, mas todos os seus membros estão mais conhecidos, mais influentes, mais inteligentes e pautando muito mais as reformas que vão modificar o futuro do Brasil. Então, eu acho que esse conjunto de coisas, essa maluquice, chega aqui, tem xícara de café suja, um funkeiro lendo obras filosóficas, de repente passa um deputado, um ministro liga pra cá. Esse conjunto é que faz justamente o MBL ser tão, não é plural, ser tão versátil e pragmático. E o MBL me pareceu aquilo que era mais genuíno, mais autêntico e mais inovador também na forma de fazer política, na forma de colocar suas pautas de mobilização. Então me interessou muito. Só quem viveu o MBL de dentro sabe como é, um caos todo dia e a gente faz esse caos funcionar. O MBL é algo que transcende qualquer pessoa, transcende qualquer individualismo. É uma coisa muito maior. O MBL é uma ideia de verdade. E essa ideia teve a resiliência necessária para fazer tudo isso acontecer, e eu tenho certeza que vai ter a resiliência para continuar fazendo outras tantas coisas acontecer. Eu acho que a gente conseguiu transformar a opinião pública e provocar a reação das pessoas contra uma opinião pública que já estava formada. A gente ia conseguir quebrar isso, eu imaginava que era uma coisa de 10 ou 20 anos, mas a verdade é que os meninos do MBL chegam com o pé na porta. Eu acho que a eleição dos meninos do MBL, né, do Kim, do Holiday, do Mamãe Falei também é muito importante, porque não tem como a gente mudar a política se a gente não mudar os políticos, né? A gente tem visto uma mudança de postura nas pessoas, que hoje as pessoas não sabem mais a escalação do time de futebol e sabem quais são os ministros, o nome dos ministros do Supremo. E a gente transformou essa população em alguém fanático por política, alguém que se interessa. Elas não ficam reféns apenas do jornal X, do jornal Y, não, elas têm capacidade de ir numa página do MBL e buscar alguma liderança do MBL na sua cidade, receber uma indicação de um livro, receber um vídeo no YouTube de algum pensador, de alguma pessoa que é formadora de opinião. Tá nas ruas, tá nas universidades, tá nos bares, tá nas conversas, tá nos grupos de família, e isso é sensacional. Tem um outro lado e a gente precisa mostrar esse lado de um jeito leve, de um jeito que funcione
e de uma comunicação acessível para todos. E o MBL foi a força motriz disso. O momento onde o povo se reencontra e fala basta, e agora a gente vai começar a dar as cartas nesse processo social, político, econômico na história do Brasil. Elas continuaram ativas na política, a eleição de 2018 demonstrou isso, e sem dúvida que o impeachment foi um turning point aí para essas pessoas. Eu acho que todo esse processo de mudança fez com que as pessoas vissem que valia a pena tirar a bunda da cadeira para fazer a diferença. A gente teve resultado. Tenho certeza que o impeachment teria acontecido se eu não tivesse participado. Só que se todo mundo tivesse pensado assim, não seria possível o impeachment. Então, independente da polarização que ocorreu depois ou até mesmo antes, todas as pessoas hoje conseguem discutir política melhor. Não é só a esquerda que pode ficar com a rua. A rua não pertence a eles. E a gente mostrou isso com o impeachment. Então nós tínhamos duas metas iniciais: impeachment de Dilma Rousseff e cadeia pro sapo barbudo que tá na cadeia. O impeachment, ele quebrou um paradigma social, além de ter sido uma grande vitória política. O impeachment foi e sempre será um sopro de liberdade para o povo brasileiro. Eu ouço falar que é uma escada e a gente só subiu um primeiro degrau. E tem muito o que fazer agora, né? A gente está num momento agora de reconstrução, assim, e esse momento foi importante. O impeachment foi a prova de que quando você ama e quando você quer fazer alguma coisa, você tem que abrir mão de tudo e lutar sem vergonha e sem medo de fazer as coisas que você quer. O MBL mais me ensinou foi isso. Foi o valor dos amigos e da relação das pessoas, até para mudar um país. Em tão pouco tempo, nós fizemos grandes manifestações. Eu fiquei conhecido por centenas de milhares de pessoas no país inteiro. Derrubamos uma presidente da República e depois de tudo isso, eu ainda fui eleito o mais jovem vereador da maior cidade do país, que é São Paulo. E tudo isso em praticamente 2 anos. É um negócio inacreditável. Se fosse uma história de ficção, acho que seria tão inacreditável que ninguém compraria, porque nenhuma criança conseguiria imaginar transformações tão grandes em tão pouco tempo. Eu não consegui imaginar, minha família não conseguiu imaginar, e talvez quem esteja assistindo esse documentário nesse momento não conseguisse imaginar.